E chegou a hora que você tanto queria. Nós vamos conhecer agora os sistemas de gerenciamento de bancos de dados que estão instalados na máquina virtual DB Server 2. Acompanha comigo aqui na prancheta. Olha só, a gente tem cinco sistemas de gerenciamento de bancos de dados instalados. Tá? Eu vou abreviar, em vez de eu ficar falando sistemas de gerenciamento de banco de dados, eu vou falar a abreviatura SGBD. Ok? Então a gente tem 5 SGBDs instalados. Desses 5, 4 SGBDs, que são estes daqui, são os chamados SGBDs relacionais. E a gente tem um aqui embaixo que é não relacional, também conhecido como NoSQL. Não se preocupe, a gente vai ver isso tudo ainda durante o curso, ok? Os sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais a gente já conversou nas primeiras semanas do curso. Você já tem uma ideia do que é um banco de dados relacional, você já sabe o que é um modelo de dados, então agora a gente só vai conhecer os SGBDs. Desses 5 SGBDs, 4 são relacionais, o PostgreSQL, MariaDB, o Oracle Database e o Microsoft SQL Server. E um é não relacional, o MongoDB. Esses dois aqui, o PostgreSQL e o MariaDB, eles são softwares open source. Isso quer dizer o seguinte: o código-fonte desses programas ele é aberto, disponível na internet. Esses dois SGBDs eles são desenvolvidos por uma comunidade de desenvolvedores voluntários. Claro, tem patrocínio e tudo mais, mas é uma comunidade de desenvolvedores voluntários. Se você quiser, você pode participar do desenvolvimento desses SGBDs. E como eles são open source, você consegue instalar, utilizar para teste, desenvolvimento e produção gratuitamente. Estes outros dois aqui, o Oracle e o SQL Server, eles são SGBDs comerciais. Isso significa que você não tem acesso ao código-fonte, e se você quiser usar um desses dois SGBDs aqui, tanto o Oracle quanto o SQL Server, em produção, se você quiser criar um produto e colocar esses SGBDs em produção, você tem que pagar uma licença. E é bem salgado, tá? Por exemplo, eu quero a versão mais top, ultra potente do Oracle. Olha só, aí a brincadeira começa aí a partir de R$ 1.000.000, dependendo da quantidade de cores que o seu servidor tem, dependendo da quantidade de usuários que o seu servidor tem. Se você quiser todas as funcionalidades habilitadas no Oracle, a brincadeira é para mais de R$ 1.000.000 mesmo. Então, assim, esses bancos de dados comerciais, eles são somente utilizados por grandes e grandes empresas. Até as grandes empresas, por exemplo, que eu conheço aqui no Espírito Santo, mais da área da saúde, utilizam, por exemplo, o Oracle. Todos os hospitais aqui do Espírito Santo utilizam o Oracle. Mas nem eles utilizam essa versão top, cheia de coisas. Eles geralmente utilizam uma versão mais básica do Oracle, chamada de Oracle Standard Edition, né, Oracle padrão, que dependendo da quantidade de cores de usuários que o hospital tem, fica aí na faixa de R$ 40.000, R$ 60.000 a licença de uso, e você tem que renovar isso anualmente, né? Você paga um mais barato, acho que é 20%, se não me engano, da licença inicial, mas você tem que renovar isso anualmente. O Microsoft SQL Server, eu não sei o preço, não, tem muito tempo que eu não vejo o preço de Microsoft SQL Server, mas também não é barato. Então a gente tem esses 4 SGBDs relacionais aqui. Eu tenho 2 que são open source, que você pode utilizar gratuitamente, e eu tenho 2 comerciais. Esses SGBDs comerciais aqui, como eles são pagos, eu não posso instalar aqui na máquina virtual a versão oficial paga dele, né? A versão comercial, a versão que é vendida. Por sorte, tanto a Oracle quanto a Microsoft distribuem uma versão gratuita, bem limitada, do SGBD, mas que serve para a gente aprender, começar a desenvolver, começar a fazer teste. A Oracle é o Database Express Edition, e o da Microsoft é o SQL Server Express. Então eu tenho o Database Express Edition da Oracle e o SQL Server Express
da Microsoft. São essas duas versões gratuitas desses SGBDs, bem limitados, mas excelentes para o que a gente precisa, para a gente aprender, que estão instalados. Tá? Não é porque ela é gratuita que ela não funciona. Ela tem limitações. Por exemplo, a quantidade de dados que você pode armazenar lá no Oracle Express é limitada. Então você, não me lembro agora de cabeça se são 10 gigabytes de dados de usuário, 12 gigabytes. Ele só usa, se eu não me engano, até 2 GB de memória RAM, só um core de processador. Então tem uma certa limitação. Mas, por exemplo, se você está desenvolvendo um aplicativo para uma microempresa, uma pequena empresa, e essa microempresa, essa pequena empresa não precisa mais do que isso, você pode utilizar esses bancos de dados sem problema nenhum. Vai funcionar perfeitamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui, ó, é o PostgreSQL, está instalado na máquina virtual, a versão 15.1, que é a versão mais recente atualmente, no momento em onde eu gerei a máquina virtual. Está instalado MariaDB na versão 10.6. Existem algumas versões mais recentes lá no site do MariaDB, só que essas versões mais recentes elas não têm um suporte de longo prazo. A última versão com suporte de longo prazo é a 10.6, então eu optei por instalar a versão 10.6. O Oracle está instalado a versão Express Edition 21C, que é a versão mais nova do Oracle, na edição Express, na edição gratuita. Também está instalado aqui o Microsoft SQL Server 2019. Este aqui não é a versão mais recente. A versão mais recente do SQL Server é a 2022. Mas eu tive que optar por escolher a versão 2019 por questões de compatibilidade com o CentOS 7 e com os outros sistemas. Não tem problema nenhum, a gente vai conseguir usar sem problema, é perfeito para a gente trabalhar. Em relação ao MongoDB, a gente está com a versão 6, que realmente é a versão mais nova lá do MongoDB. Deixa eu passar rapidamente aqui pelos sites desses bancos de dados, para você ver o que para a gente conhecer, né, os sites e tudo mais. Deixa eu pegar aqui o... onde é que tá? Espera aí só um segundo. Onde é que tá aqui? Deixa eu... Cadê o meu atalho? Tá aqui. Maravilha, então espera aí. Vamos sair daqui e vir para cá. Beleza, então olha só. Este aqui é o site do PostgreSQL, www.postgresql.org. O Postgres, ele é um dos SGBDs open source realmente mais avançados que existem, e é o que ele coloca aqui logo na propaganda no site inicial. Ó. PostgreSQL, o banco de dados mais avançado open source. Aqui você tem todas as versões do Postgres, você tem aqui a documentação, você tem notícias. Uma coisa que é muito importante que você aprenda a fazer desde já é buscar a documentação de cada SGBD que você está utilizando. Aqui no site do Postgres, a documentação é excelente. Ó. Eu venho aqui em cima, clico em documentação, vai abrir aqui ó, a documentação. Eu tenho documentação de versões mais antigas e da versão atual. Se eu clicar aqui ó, na versão atual, vai abrir toda a documentação do Postgres com as funcionalidades, comandos, como é que você faz determinada programação, como é que você utiliza linguagens procedurais, como é que é a SQL, como é que são as funções, os operadores. Toda a documentação do Postgres está aqui. Eu realmente recomendo que você visite o site do Postgres, dê uma olhada no que está disponível e comece a ter familiaridade com a documentação, porque a gente sempre precisa de consultar a documentação durante o nosso trabalho. Esse aqui é o site do Postgres. Vamos dar uma olhadinha no site do MariaDB. Este aqui é o site do MariaDB. O MariaDB também é um SGBD relacional open source, então eu consigo utilizar ele gratuitamente para qualquer uso que eu pretender.
Aqui no site do MariaDB, eu tenho diversos tutoriais, também tenho a documentação, eu tenho as versões, eu tenho tudo que você precisa saber sobre o MariaDB. Aqui na aba documentação, eu tenho toda a documentação do MariaDB. A documentação do MariaDB ela não é tão bem organizada quanto a documentação do Postgres, tá? Olha só, se eu chegar aqui, ó, documentação, estou no site do Postgres, vou pegar a versão 15. Então, ó, logo aqui, eu entro no site da documentação, eu já vejo tudo que está disponível. Eu preciso de saber como é que é uma determinada função para tratamento de data. Maravilha, então você vem aqui, ó, funções e operadores, e aí aqui, ó, funções de data, aqui, ó. Então fica bem fácil da gente procurar alguma coisa que a gente precisa na documentação do Postgres. A documentação do MariaDB, ela tem também as informações, só que é um pouco mais confuso, é um pouco mais difícil de achar as coisas aqui. O que salva muito é essa barra de pesquisa aqui, tá? Então a gente procura as informações aqui na barra de pesquisa e isso ajuda bastante a gente achar a documentação do MariaDB. Agora uma coisa, pessoal, por que eu instalei o MariaDB? O MariaDB, ele é um fork de um SGBD extremamente famoso e conhecido. O MariaDB é um fork do MySQL. Com certeza, se você é da área de tecnologia, você já ouviu falar esse nome, MySQL. MySQL é um sistema de banco de dados relacional, também open source, e que foi extremamente famoso, extremamente utilizado. Continua sendo, tá? É um dos SGBDs mais utilizados no mundo inteiro. Mas, alguns anos atrás, a Oracle comprou o MySQL. Foi uma briga danada na comunidade open source por causa disso. Os desenvolvedores do MySQL, bati no microfone, os desenvolvedores do MySQL saíram, que aí fundaram o MariaDB, foi uma confusão. O que ocorre é o seguinte, a Oracle comprou o MySQL, passou a vender uma versão comercial do MySQL, com algumas funcionalidades a mais, mas ela manteve a versão open source, tá? Se eu vier aqui, ó, em Downloads, eu consigo pegar aqui, ó, a Oracle criou esse MySQL Enterprise Edition, que aí você tem que pagar a licença e tudo mais. Só que a Oracle manteve aqui, ó, uma versão comunitária, que é a versão gratuita do MySQL. Mas por causa desse movimento todo, os desenvolvedores open source fizeram o seguinte, tá bom, então já que a Oracle comprou o MySQL, vai fazer essa coisa aí, agora vai vender, ficou naquela dúvida se ele iria parar de ser open source, se não iria parar de ser open source, foi uma confusão. E aí o que foi feito? Foi feito um fork do código-fonte. O que é um fork do código-fonte? Deixa eu voltar aqui para a prancheta. Onde é que tá minha pranchetinha? Tá aqui. Olha só. Eu tinha aqui, ó, o MySQL. No momento em que a Oracle comprou o MySQL, os desenvolvedores falaram assim, olha, pode ocorrer alguma coisa aí, vamos fazer um fork do código-fonte. Então foi feito um fork. Esse nome fork é o nome que a gente usa para, olha, a partir deste ponto, eu vou pegar o código-fonte do produto original, o código-fonte do MySQL, e foi criado, então, a partir desse código-fonte, o MariaDB. A partir do momento do fork, no momento do fork, os dois produtos eles eram idênticos, só mudava o nome. Pegaram o código-fonte do MySQL, fizeram um fork, uma cópia, e iniciaram o desenvolvimento de outro produto a partir deste ponto no tempo, a partir deste fork. A partir daqui, os dois produtos começaram a ter linhas de desenvolvimento separadas. O MySQL continua aqui
e o MariaDB continuou para cá. Eles viraram produtos separados, tá? Ainda são relativamente compatíveis. Você vai ver que um dos comandos que a gente usa para acessar o MariaDB no terminal de comandos tem o nome de MySQL, porque veio lá do MySQL, mas a partir desse momento do fork, cada produto seguiu a sua vida independente. Então, por exemplo, ó, o MySQL na versão, se eu não me engano, 5, não suportava check constraints, que é uma regra de validação que a gente pode colocar em uma tabela. O MariaDB, no momento do fork, também não suportava, mas logo depois o MariaDB colocou o suporte para check constraint. Aqui, ó. Check constraint. E o MySQL não. O MySQL só foi colocar o suporte para check constraint bem depois, tá? Eu não me lembro exatamente em que versão o MySQL colocou o suporte para checks constraints. Mas para você ver que a partir do momento do fork, cada um tem uma vida independente, cada um é desenvolvido independentemente. Então eu optei pela instalação do MariaDB. E é o SGBD que está instalado. Mas assim, o que você aprender para o MariaDB, basicamente funciona no MySQL. Nem tudo. Alguns comandos podem ser diferentes, alguns suportes de character set podem ser diferentes, mas assim, o grosso do grosso do grosso vai funcionar, porque o MariaDB foi um fork do MySQL. Vamos voltar aqui deixa eu voltar na página web. Então, agora que você já conhece essa história do MySQL e do MariaDB, vamos conhecer então o site da Oracle. Este aqui é o site da Oracle, oracle.com. A Oracle, eu vou falar uma coisa aqui que é meio discutível, mas a maioria das pessoas até concorda, tá? O Oracle ele é o SGBD mais avançado que existe no mercado hoje em dia. É claro que esse mais avançado aí tem um monte de senões aqui, tá? Depende do tipo de uso que eu estou querendo, depende da aplicação que eu estou desenvolvendo, mas assim, de forma geral, o Oracle é o SGBD comercial mais avançado que existe, o que tem mais funcionalidades. Existe muita demanda por administradores de bancos de dados Oracle, e essa aqui é a página principal, onde você pode buscar todas as informações do Oracle. Ele fala que olha as aplicações do Oracle, você pode baixar o Oracle e instalar no seu computador. Não é necessário porque já está instalado na máquina virtual. Uma coisa aqui que é fantástica no site da Oracle é a documentação. A documentação do Oracle é excelente, mas ela é muito grande. Se você for somar aí as páginas de documentação do Oracle, isso aí deve dar 20 mil, 30 mil páginas de documentação de todas as funcionalidades, de todos o ecossistema de bancos de dados da Oracle. Então a documentação ela é excelente, mas ela é muito grande. Então você tem que se acostumar a procurar documentação aqui no site da Oracle e a buscar exatamente o que você precisa. Quando a gente for trabalhar com o Oracle, a gente vai ver mais essa questão da documentação. Eu vou sugerir algumas documentações para você sempre dar uma olhadinha. Visite de vez em quando o site da Oracle e procure aqui o que você está procurando, o que você está precisando. O último SGBD relacional, vamos pegar aqui, é o SQL Server da Microsoft. Essa aqui é a página do SQL Server da Microsoft. É claro que ele já está fazendo aqui a propaganda da versão mais nova, né? A versão 2022. Também tem muita coisa legal aqui. A documentação aqui também é muito interessante, é bem organizada. Não é tão organizada igual a documentação da Oracle ou a documentação do Postgres, mas você consegue achar tudo que você precisa de documentação aqui no site do Microsoft SQL Server. Lembrando que o que está instalado lá na máquina virtual é a versão 2019. Assim, pessoal, olha só, isso aqui você tem que prestar muita atenção. Se você está usando uma versão 2019,
você tem que olhar na documentação da versão 2019. Se você for procurar alguma coisa na versão 2022, pode ser que a documentação demonstre alguma coisa que não exista na versão 2019. Então você tem que sempre procurar a documentação da versão do SGBD que você está procurando, que você está utilizando. Por último, eu tenho o MongoDB. O MongoDB, ele já é diferente. Ele já é bem diferente dos outros 4. Lembra, os outros 4 que a gente falou, o Postgres, o MariaDB, o Oracle e o SQL Server, eles são SGBDs relacionais. O MongoDB é um SGBD não relacional. Então, o jeito de trabalhar com ele é bem diferente dos outros SGBDs. A gente vai ver o MongoDB lá no final do curso, a gente vai dar uma olhada nele, não vamos entrar em muito detalhe, porque existem outras disciplinas específicas para tratar bancos de dados não relacionais. Mas, de qualquer forma, a gente tem o MongoDB. Ele também tem uma versão vendida, Enterprise, que você pode pagar com recursos de suporte e tudo mais. E você tem uma versão Community, a versão gratuita, a versão Open Source. É exatamente essa versão Community que está instalada na máquina virtual DB Server 2. Agora deixa eu voltar aqui para minha prancheta. Prontinho. A minha câmera está tapando aqui o logozinho do MongoDB, né? Então, aqui é o MongoDB e o SQL Server. Agora vamos lá na máquina virtual e vamos dar uma olhada nesses SGBDs. Vou pegar aqui a máquina virtual. Sim, olha só. A máquina virtual aqui está no modo de protetor de tela. Se a sua máquina entrar no protetor de tela, como é que você faz para sair daí, para voltar para dentro da máquina? Se você clicar com o mouse, eu estou clicando com o mouse aqui. Não adianta nada. O que eu tenho que fazer é clicar com o teclado. Eu dou um Enter aqui, ó. Dei um Enter. Agora ele me pergunta, ó, usuário computação. Qual que é a senha? Raiz. Senha raiz. Dou um Enter. Pronto, voltei novamente para a máquina virtual. Vou descer minha câmera para não ficar em cima dos ícones ali. Perfeito, maravilha. Pessoal, agora presta atenção aqui. Presta atenção você. Os 5 SGBDs estão instalados nessa máquina. Os 5 SGBDs estão funcionando. Eles estão em execução. A pergunta agora é: cadê? Onde é que eles estão? Esse aqui é um primeiro grande choque para quem nunca trabalhou com um sistema de gerenciamento de banco de dados real, assim, né? Ficou trabalhando com aqueles sisteminhas mais simples, né? Quando eu trabalho com sistema de gerenciamento de banco de dados, cliente-servidor, o SGBD não tem tela. Eu estou afirmando para você, eles estão rodando, mas cadê? O SGBD ele não é um programa que eu ligo e aparece alguma coisa aqui na tela que eu veja. O SGBD, na realidade, ele é um conjunto de serviços que fica rodando na sua máquina em background e ele não tem uma interface gráfica. Eu sei que eles estão rodando aí dentro, mas eu não consigo ver. Por quê? Porque eles rodam em background. Eu consigo, sim, usar alguns comandos do Linux para poder ter certeza que eles estão rodando. Mas eles não têm interface gráfica, eu não consigo interagir com o SGBD. Eu não abro uma telinha do SGBD, eu não faço nada diretamente no SGBD. Tudo que eu faço no sistema de gerenciamento de banco de dados é via conexões ao sistema de gerenciamento de banco de dados através de um software cliente. Eu vou até desenhar isso aqui para ficar mais claro. Deixa eu voltar na minha prancheta aqui. Ó, vou abrir uma página aqui. Vou abrir uma página em branco aqui. Olha só. Imagina que aqui eu tenho o SGBD. Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. Esse sistema de gerenciamento de banco de dados está rodando dentro de algum
servidor. Ó, imagina que isso aqui é o DB Server. Esse sistema de gerenciamento de banco de dados não tem uma interface gráfica, não tem uma cara, eu não consigo ver, eu não consigo interagir, não tem nada para eu clicar nele. Ele simplesmente é um processo em execução na memória da máquina, com atividades em disco, responsáveis por salvar dados, recuperar dados, armazenar, fazer busca, mas eu não consigo ver o SGBD. A única maneira que eu tenho de interagir com o SGBD é utilizando uma ferramenta cliente. Eu utilizo alguma ferramenta cliente para poder fazer uma conexão ao SGBD. Essas ferramentas clientes, aí sim, elas podem ser gráficas ou de linha de comando. Linha de comando. A interação que eu faço com o SGBD, com o sistema de gerenciamento de banco de dados, nunca é direta no SGBD. Eu sempre tenho que ter uma ferramenta que a gente chama de ferramenta cliente, que vai fazer uma conexão de acesso ao SGBD, vai enviar alguma requisição para lá, o SGBD vai responder essa requisição e vai retornar o resultado aqui para a ferramenta cliente. Imagina aqui, ó, imagina aqui que eu tenho o SGBD, imagina aqui, ó, eu tenho o PostgreSQL. Vou abreviar aqui, eu tenho o Postgres. Aqui no Postgres eu tenho um banco de dados de universidade. Vai. Universidade. E aqui eu tenho o cadastro dos alunos dessa escola, dessa universidade. Eu tenho o cadastro dos alunos. Como é que eu consigo ver o cadastro dos alunos? Eu não faço nenhuma interação direta com esse sistema de gerenciamento. Eu preciso simplesmente aqui de uma ferramenta cliente, por exemplo, a PSQL. A PSQL é uma ferramenta cliente para linha de comando que me permite fazer uma conexão ao SGBD Postgres e fazer requisições. Então, ó, eu abro a ferramenta cliente, faço uma requisição ao SGBD e eu faço um pedido, ó, vou escrever em português. Quero a lista dos alunos. O SGBD vai receber essa solicitação, vai processar a solicitação, vai pegar a lista dos alunos e vai responder para a ferramenta cliente. Então ele vai devolver a lista aqui para mim. Isso tem que ficar muito claro, pessoal. Geralmente quem tá trabalhando com SGBD pela primeira vez estranha muito isso. O SGBD não tem cara, não é um software que eu acesso e abro assim, igual o Word, igual o planilha eletrônica, igual o Adobe Photoshop. Ele não tem uma interface gráfica. O SGBD é um conjunto de processos que estão rodando na máquina. Vamos voltar ali na máquina virtual. Deixa eu pegar aqui a máquina virtual. Só um segundo. Aqui, ó. Como é que eu consigo ver que esses SGBDs estão funcionando aqui dentro? Olha só, nenhuma dessas ferramentas aqui, ó, é o SGBD. Preste atenção, essas ferramentas que estão aqui no cantinho, elas não são o sistema de gerenciamento de banco de dados. Elas são ferramentas que eu utilizo para me conectar ao SGBD. Por exemplo, ó, eu vou abrir aqui o SQL Developer. Então, Oracle SQL Developer, está abrindo aqui. Pronto. Eu posso utilizar esta ferramenta, o Oracle SQL Developer, para me conectar ao SGBD. Mas esta ferramenta não é o SGBD. É simplesmente uma ferramenta que eu uso para me conectar ao sistema de gerenciamento de banco de dados.
Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu sei que esses SGBDs estão rodando. O que eu fiz? Eu peguei um terminal Linux aqui, ó. Vou fazer de novo, eu cliquei aqui no terminal, estou aqui. Eu vou virar o superusuário da máquina agora, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Como que eu configurei aqui para aparecer o terminal? Quando eu estou conectado como usuário normal, usuário sem grandes permissões, que não consegue destruir a máquina virtual, aparece de verde o nome do usuário. Ó. Então tá aqui, ó, computação. Então se você está com o nome de usuário que está verdinho aqui, você já sabe, estou num usuário normal. Eu não consigo fazer grandes besteiras aqui nesse servidor. Uma vez que você virou super usuário, você virou o usuário administrador da máquina virtual, aparece aqui bem grande em vermelho, ó, você está conectado como root. É uma indicação visual de que se você fizer alguma coisa errada aqui, você pode destruir a máquina virtual. Para que eu entrei aqui como root? Para dar alguns comandos administrativos para mostrar que os SGBDs estão funcionando. Olha só, eu tenho um comando aqui, systemctl start postgres 15. Vou dar um enter aqui, ó. Este comando é um comando do Linux, ó, systemctl status. Eu quero ver o status de algum serviço que está rodando. Não vou entrar em detalhes nisso aqui. Só quero que você veja o seguinte, ó, eu utilizei um comando do Linux e perguntei, olha, qual é o estado do PostgreSQL? Aí o Linux verificou o status desse SGBD e me respondeu, olha só, o PostgreSQL, que é um servidor de banco de dados, está ativo, está rodando. Ele me dá mais algumas informações sobre o processo do Postgres aqui, não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas olha só, isto é o Postgres. Se você for ver aqui o Postgres, você não consegue. O Postgres são processos de background que estão rodando. Por exemplo, olha os processos que estão rodando aqui, ó. Está rodando o Postmaster, que é o processo principal do Postgres, o Logger, o Checkpointer, o Background Writer, o AllWriter, o AutoVacuum, o Archiver e o Logical Replication. Todos esses processos aqui fazem parte do SGBD, do Postgres, e estão todos rodando. Então eu já sei que o Postgres está rodando. Beleza, como é que eu faço para ver se o MariaDB está funcionando? Mesma coisa, ó. Systemctl status MariaDB. Eu estou perguntando, ó, qual é o status do MariaDB? Então, ele me responde, o Linux checa o status lá do sistema, do SGBD MariaDB, e me responde, olha, MariaDB, um servidor de banco de dados, ele está carregado e está ativo, está rodando. Então, aqui eu tenho diversas outras informações sobre o MariaDB. Então, também está ativo, também está funcionando. O SQL Server agora. Systemctl status ms SQL Server.service. Então tá aqui, ó. Como está o SQL Server? Então tá aqui, está ativo, está rodando. Aqui estão os serviços e algumas informações a mais sobre o SQL Server. MongoDB, a mesma coisa. Systemctl status MongoDB Service. Perguntei o status do MongoDB e ele me respondeu. MongoDB Database Server está ativo. O Oracle eu vou usar um comando um pouquinho diferente aqui. Só para mostrar que no Oracle eu tenho um monte de processos funcionando. Olha só. Todos esses daqui são processos, são softwares do SGBD Oracle que estão rodando em background. Então eu tenho aqui, ó, PMON, CLMN, PSP0, MMAN, Gen1, Gen2, DIAG, DBRM. Olha quantos processos aqui do Oracle estão em execução. Tudo isso daqui forma o SGBD Oracle. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham clareza é que o SGBD não tem cara.
é um conjunto de softwares que rodam no background da máquina. Eles são softwares servidores. O que significa isso? Eles ficam esperando requisições para poder servir algum serviço, fornecer alguma informação, executar alguma ação. Os SGBDs estão aqui, estão quietos na máquina, estão fazendo o quê? Nada. Estão esperando alguém se conectar neles para que eles possam prover algum serviço para algum cliente. E é exatamente assim, deixa eu voltar aqui na minha prancheta. Cadê a minha pranchetinha? Tá aqui, ó. É exatamente assim que eles funcionam. Os SGBDs ficam quietos, aguardando a requisição de algum cliente para poder realizar algum processamento e retornar as informações para o cliente. Vamos voltar aqui. Então, esses são os 5 SGBDs que estão instalados. Você viu que, você até já viu quais foram os comandos que eu consigo utilizar ali para ver o status, né, dos SGBDs, eles estão funcionando. Por favor, nunca confunda isso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o meu, aqui ó, esses aplicativos aqui não são o SGBD, são aplicativos clientes que eu uso para me conectar no SGBD. Bom, próximo passo agora que você já entendeu quais são os SGBDs é conhecer esses aplicativos clientes. Te aguardo no próximo vídeo.